Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês uma história de um dos piores dias da minha vida. Sério, gente, quando eu lembro desse dia eu tenho vontade de rir e chorar ao mesmo tempo, porque eu ainda lembro daquela sensação assim como se eu tivesse tendo um infarto, pelo fato do susto ter sido assim tão grande que eu não conseguia respirar, sabe? Então, quando o Abraham tinha mais ou menos 3 meses e meio, quase 4 meses, ele caiu. E ele caiu de uma altura consideravelmente alta, né? Porque geralmente quando os bebês eles caem da cama, a mãe já fica muito preocupada. O meu filho ele caiu do balcão da cozinha. Aí você se pergunta, como que uma criança de 4 meses caiu do balcão da cozinha? É, culpa de quem? Da mãe, né? Então, deixa eu me explicar. O Abraham, ele tinha uma cadeirinha de balanço. Eu colocava ele lá e ele ficava balançando a perninha e a cadeira ela balançava um pouquinho. Aqui nos Estados Unidos a gente chama de bouncer. E eu tinha mania de fazer as coisas ao redor da casa com ele pertinho de mim. Então eu colocava aquela cadeirinha em qualquer lugar. Se eu tivesse na mesa, eu colocava ela em cima da mesa. Se eu tivesse no sofá, eu colocava ela no sofá. Quando eu tava na cozinha, tinha mania de colocar a cadeirinha em cima do balcão da cozinha. Na minha cabeça, ele era muito pequeno para fazer qualquer tipo de movimento que aquela cadeira pudesse virar. Mas eu estava enganada. Num belo de um dia, eu estava lá lavando louça. Eu vou deixar uma foto para vocês aqui, para vocês terem ideia de onde foi a queda. Eu tava lá lavando louça e ele tava bem pertinho de mim, assim, no bouncer dele, brincando com o brinquedinho. E eu tava lá, lavando louça, tranquilo. E num momento, assim, menos de 2 segundos aconteceu tudo. Eu virei pra pegar alguma coisa e eu escutei. Antes de eu me virar completamente, eu escutei o barulho de alguma coisa. E quando eu virei, o meu filho tava no chão, de cara. Ou seja, ele tava assim na cadeirinha, a cadeirinha virou e ele foi assim de frente. Então eu falei, pronto. Ele caiu de cara no chão. Eu pensei que quando eu pegasse ele ia ter sangue escorrendo por todo lado. Porque eu falei, pronto, uma criança dessa, frágil, caiu de cara, quebrou tudo. E aí, gente, que situação, que sentimento. Eu me senti a pior mãe do mundo. A minha primeira reação foi, peguei, levantei ele imediatamente, não vi nenhum sinal de sangue. Mas ele tava assim muito assustado, ele demorou alguns segundos pra começar a chorar. E isso me deixou muito preocupada porque eu achei que isso era um sinal de trauma. Ele não ficou inconsciente, ele não vomitou, mas ele demorou alguns segundos pra chorar. Então eu falei, eu tenho que ir pro hospital com ele. Eu preciso ir pro hospital com essa criança. E ok, eu pensei, eu preciso pegar a chave do carro, dirigir até o hospital e levar ele pro hospital imediatamente. Mas gente, eu não conseguia fazer nada. Agora eu entendo um pouco o que significa uma pessoa em estado de choque. Tipo, você sabe o que tem que fazer, mas você não consegue executar aquilo. Eu fiquei carregando ele e andando em ciclos pela casa. Tipo, a chave do carro tava na minha frente, mas eu literalmente não conseguia pegar ela, ir pro carro e dirigir. E eu pensei, eu preciso de ajuda. E aí foi quando eu fui pra minha vizinha, bati na porta dela, chorando, rios de lágrimas, e falei assim, olha, meu filho caiu, eu preciso muito da tua ajuda, me leva pro hospital, eu não consigo dirigir, eu tô muito nervosa. E aí ela foi muito amável comigo, ela é minha amiga, então ela foi muito amável comigo. Ela falou assim, tá bom, fica tranquila, ele parece que tá bem, a gente vai levar ele pro hospital, vai ficar tudo bem, fica tranquila. E aí ela me levou pro hospital, quando a gente chegou lá, eu ainda lembro eu entrando na porta do hospital, gente, dá vontade de chorar, sério. Eu tava muito assustada nesse dia, muito, muito mesmo. E aí a gente chegou no hospital, eu saí correndo com ele no braço, entrei e falei assim, por favor, alguém me ajuda, meu filho caiu, meu filho caiu. E aí veio uma enfermeira e ela falou assim, ele caiu da onde? De qual altura? E aí tinha um balcão perto e eu falei assim, mais ou menos dessa altura, foi do balcão da cozinha. E ela falou, você quer um copo de água? Ela percebeu que eu tava muito nervosa. Me deu um copo de água, a gente levou o Abraham pra sala, o médico veio examinar ele. E falou assim, olha, ele não tá apresentando nenhum sinal de trauma. Você disse que ele não ficou inconsciente, ele não vomitou. A próxima coisa que ele examinou foi os olhos, né? Porque parece que quando a criança cai e tem algum trauma, a pupila fica uma maior do que a outra. Então isso é uma coisa muito importante pra quem não sabe. Sempre que uma criança cai, examina a pupila do olho dela com uma luz pra ver se uma tá mais dilatada do que a outra, porque isso também pode ser um sinal de trauma no cérebro. E falou assim, olha, ele não tá apresentando nenhum sinal, então a gente vai só ficar aqui com ele, ficar observando o comportamento dele pelas próximas horas e se não acontecer nada, não tem nenhuma necessidade da gente colocar ele pra fazer
um raio-x da cabeça, porque ele é muito pequeno, então se não tiver nenhum sinal que leve a gente a uma conclusão que pode ter tido trauma, eu prefiro evitar expor ele a toda essa radiação. E eu concordei com o médico, falei, se você é o médico, você tá falando isso, então tá bom, tá ótimo. E foi que eu consegui me acalmar e ligar pro meu marido, que tava no trabalho. E aí eu falei pra ele, tô aqui no hospital, o Abraham caiu, ele tá bem. O médico disse que ele tá bem, mas a gente vai conservar ele aqui pelas próximas horas pra ele ficar em observação, pra ver se tem algum sinal de trauma. E eu acho que meu marido, ele só ouviu as duas primeiras coisas que eu falei. O Abraham caiu e eu tô no hospital. Porque ele ficou tão preocupado, tão desesperado no telefone. E eu falei pra ele que quando eu saísse do hospital eu ia passar pra buscar ele, porque eu tava com carro. E eu nem tinha levado o carro, eu tava com a minha vizinha, mas a gente ia passar pra buscar ele. E, gente, eu só sei que em questão de 10 minutos esse homem apareceu no hospital. Ele veio correndo do trabalho dele até o hospital e não é perto. Ele chegou lá suado, ofegante, cansado. Cadê meu filho? Cadê meu filho? E eu, gente, amor, ele tá bem, ele tá bem. Não, a gente não tem nada pra se preocupar até agora. Enfim, gente, é incrível. Quando a gente é pais de primeira viagem, a gente fica desesperado por tudo. Então, imagine ligar pra ele e falar assim, tô no hospital. A gente nunca tinha passado por uma situação dessa. O Abraham nasceu super saudável. Então foi muito assustador, tanto pra ele quanto pra mim. E eu só sei, gente, que o meu filho ficou bem. Não teve nenhuma necessidade da gente fazer nenhum raio-x. Ele ficou bem, bem. Não apareceu nenhuma sequela depois. E eu considero isso um milagre. Porque ele tinha a moleirinha ainda muito aberta. E da maneira como ele caiu, no chão duro, não era um lugar que tinha nem um tapetezinho ou um paninho pra amortecer a queda, foi no chão duro mesmo. E ele não teve nenhum arranhão, nem a testa dele ficou vermelha. Eu tenho certeza que foi Deus que protegeu meu filho, porque senão, gente, eu acho que poderia ter acontecido uma coisa muito, muito pior. E eu aprendi a lição. A gente nunca coloca uma criança em um lugar alto, não importa a idade que ela tenha. Principalmente numa cadeirinha que balança. Eu sei, vocês vão dizer que eu sou a mãe mais desnaturada do mundo, que eu não tenho juízo, mas eu aprendi a lição. E engraçado que a minha mãe sempre me falava isso. Não coloca o Abraham em lugar alto, ele vai virar daí. E eu falava, mãe, o Abraham mal mexe a perna e vira a cabeça. Como que ele vai conseguir virar? Pois ele me surpreendeu, gente, ele virou. E é isso, gente. Essa foi a história de um dos piores dias da minha vida. Um dia assim que eu senti um medo que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. E quando eu cheguei no hospital, uma enfermeira, ela foi tentar me acalmar. E aí ela perguntou pra mim, esse é seu primeiro filho? E eu falei, sim. E ela falou, bem-vinda à maternidade. É daí pra pior. E eu fiquei pensando, gente, é verdade. E ela começou a me contar histórias de tinha acontecido com os filhos dela. Falou que isso é normal, que eu não precisava me sentir a pior mãe do mundo, que foi um acidente, eu só devia prestar mais atenção da próxima vez. E realmente, desde aí, a minha atenção com o Abraham agora é redobrada. E a minha atenção com ele é muito maior desde esse dia. Então, é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi uma história que aconteceu comigo. O Abraham já tem 2 anos. Ele tá super bem, essa queda não afetou ele em nada. Pelo contrário, ele é muito danado, muito sapeca, muito inteligente. Então, mas tenha cuidado se você tem filho criança ou bebezinho. Eles podem surpreender a gente com as coisas que eles podem fazer em uma idade muito pequena. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você é mãe, se já aconteceu alguma coisa assim com você, como foi a sua reação, foi igual eu, você ficou calma, enfim, deixa aqui embaixo, eu quero muito saber. E se inscreve no canal e ativa o sininho, que é a notificação, porque é muito importante, assim você vai receber a notificação cada vez que a gente postar um vídeo novo. E beijo, nos vemos no próximo vídeo.